Olá pessoal, tudo bem? Vinícius aqui e temos aqui uma novidade. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do podcast Linvest Podcast. E estamos aqui com ele, Sérgio Carlos Figueiredo, administrador por formação e vocação, com uma carreira que transita por vendas, docência, finanças e gestão. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Você já é de casa. E assim, o primeiro episódio, cara, tinha que ser com você. Pois é, né, Vinícius? Que grata satisfação estar hoje aqui. Uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, da nossa vivência profissional ao longo desses anos todos. E muito bom poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa nossa história. Eu fico à disposição aqui. Sérgio, ó, aqui no nosso podcast nós vamos falar sobre você. Olha só. Primeiro assim... Que responsabilidade, hein? A gente vai conversar. Quero entender tudo da sua vida, desde a parte da carreira, desde quando você começou lá, também na parte de finanças. E também daqui a pouco você vai falar também sobre o seu novo empreendimento que você está iniciando aí. Beleza? Beleza. Sérgio, vamos lá. Primeiro assim, vamos voltar no tempo um pouquinho. Olha só. E me fala assim, ó, como que foi lá em Astorga, na sua juventude, na sua infância? Conta aí para nós como que foi esses desafios. Pois é, bom, eu sou o Sérgio Carlos Figueiredo, né? Sou natural da cidade de Astorga. E Astorga, você sabe que tem 3 pessoas super famosas, né? Que é Chitãozinho, Choró e eu. Bom, brincadeiras à parte, eu venho de uma família humilde de 7 irmãos, né? Eu sou filho de um tratorista da Prefeitura Municipal de Astorga, que teve um único trabalho por 30 anos, e uma zeladora, né? Minha mãe é zeladora de escola, e nós vimos de uma família muito humilde. E por ser uma família muito humilde, a gente tem que começar a ralar cedo, né? Então, assim, a minha primeira atividade foi como pedreiro. Você acredita? Pedreiro não, né? Eu era assistente do assistente do assistente, né? O meu trabalho era fazer a massa lá para o pessoal, né? Mas eu entrei propriamente dito na área comercial, né? Comecei a vender dentro de uma empresa de material de construção. Isso eu tinha lá meus 16, 17 anos, né? Foi uma boa experiência e foi a partir daí, Vinícius, que eu comecei a gostar de pessoas, né? Porque quando você trabalha com vendas, a primeira coisa que você aprende é lidar com pessoas. Porque se você não aprender a lidar com pessoas, você não consegue trabalhar. Então foi uma experiência muito boa, né? Trabalhei por 2 anos nessa empresa. Depois eu migrei, através de um amigo meu, para a área financeira. Fui trabalhar como assistente financeiro numa empresa lá em Astorga, numa cooperativa. Tá? Fiquei por 2 anos nessa cooperativa. Logo na sequência, né, eu passei no vestibular para administração lá em Apucarana, na antiga FECEA, que hoje é o Unospar. Unospar. E aí falei, vou ter uma experiência fora, né? Eu gostava embora eu seja de Astorga, eu gostava de trabalhar fora, sabe? Aí, através de um convite de um amigo meu que já trabalhava numa cooperativa, antiga Central Norte. Para quem é de Apucarana vai saber, né? Central Norte produzia o leite marcial. E eu lá já estava com meus 20 e poucos anos. Fui trabalhar na cooperativa, na área financeira também. Eu era assistente financeiro da cooperativa Central Norte, Apucarana. Fiquei lá por 4 anos, né? Fiquei 4 anos, foi bem no meu período meu período da graduação em administração, né? Pela Unospar. E saí no mesmo dia que eu me formei na faculdade. Lembro como se fosse hoje, 16 de dezembro de 94. Foi meu último dia na cooperativa e também foi a minha formatura no curso de administração. Na sequência, rapaz, mudei para Maringá, olha só, né? Estava jovenzinho, querendo descobrir o mundo com muita força, com muita energia. Eu fui para uma empresa hoje que hoje não existe mais, né? A Halston Purina do Brasil, conhecido como Purina, né? Nós lá na época, né, a gente produzia nutrição animal, produtos para nutrição animal, Vinícius. Aí fiquei lá, mas por 3 anos, né? Eu morava em Astorga e ia em Maringá todos os dias, né? 3 anos e meio nessa vida. Foi uma experiência muito boa. E na época eu era encarregado de crédito e cobrança, uma função bem complicada na época, né? Porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Nós tínhamos a pressão da força de vendas em aprovar muitas vezes clientes que estavam inadimplentes.
Então, veja bem, o cliente chegava lá, por exemplo, vinha caminhões de São Paulo, fazer o carregamento dos produtos, né, atender os pedidos, só que estava com duplicata vencida. Rapaz, aí era uma confusão do tamanho do mundo. Por quê? Eu ficava entre a cruz e a espada. Por quê? Porque eu tinha que aprovar ou eu tinha que negar o crédito. Mas aí existia uma força muito grande no sentido do pessoal da força de venda, né, dos vendedores, representantes, querendo aprovar. E a conversa era aquela, pô, mas o cliente aqui está há tantos anos, agora você vai negar o crédito para a pessoa? E isso, assim, foi uma situação complicada para nós, né? Mas bem... Nessa parte aí você trabalhava no administrativo. No administrativo, né? Então, eu fazia toda a operação financeira da instituição, né? E aprovava lá os devedores, fazia cobrança, enfim, eu fazia todo o gerenciamento da área de crédito e cobrança da instituição. Isso aí foi na caneta. Esse daí era o quê? Isso era 98, 99, Nossa, era tudo... Não tinha sistema. Não. Os sistemas lá na época eram bem precários, né? Assim, a gente vinha do advento do Windows lá em 90, 91, 92, né? Porque até então a gente não tinha sistema, né? E até o sistema da época, né? Eu lembro como se fosse um sistema Bipix, lembro como se fosse hoje. Era um sistema, assim, muito ruim, mas a gente entendia que era o que tinha de melhor na época, né? Sim. Não tem toda essa tecnologia hoje, inteligência artificial, sistemas ERP robustos, né? Não, era muito simples, mas era o que tinha na época e muito do que nós fazíamos, Vinícius, era assim, era na caneta mesmo. Era na caneta, era na planilha do Excel. Excel era a novidade da época, né? Era o que nós tínhamos de melhor, era o Excel. Quem trabalhava com Excel era, sabe, assim... Era um profissional super valorizado. E o Excel da época não é esse Excel que nós temos hoje. Era bem rudimentar mesmo. Isso em 98. Isso em 98. E aí, o grande pulo do gato na minha vida, de tanto apanhar na área financeira, de tanto sofrer, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com isso mais, não. Aí o que aconteceu? Eu migrei, Vinícius, para comercial. Eu descobri que era gostoso trabalhar. Por quê? Eu via com os representantes, todo mundo assim, sabe? Com carro bom, né? A situação financeira melhor. Eu falei, eu aqui levando pancada, né? Eu falei, vamos mudar esse negócio aqui. E aí migrei para a área financeira, para a área comercial, né? Aí, na época, eu fui trabalhar como representante comercial de uma empresa de São Paulo, tá? Na área gráfica. Eu fiquei por pouco tempo lá. Por quê? Porque, posteriormente... eu fui convidado para trabalhar num grande distribuidor de material eletrônico, produtos eletroeletrônicos, chamado Martins Distribuição. O Martins hoje é o maior atacado distribuidor, né? A sede é em Uberlândia, né? Eu trabalhei por 8 anos, praticamente 8 anos no Martins, e foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque eu atuava aqui nessa região entre Maringá, Arapongas, Londrina. Então, essa área, né, que eu trabalhava, assim, foi uma experiência muito boa, comercialmente falando, né? Adquiri muitos conhecimentos, participei de muitas convenções, muitos treinamentos, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito estudiosa. Não parece, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. E eu estudei bastante, fiz vários cursos, eu nem consigo nominar para você, mas foram muitos, né? E nesse sentido aí eu também descobri uma outra vocação, que eu gostava de ensinar, eu gostava de ser professor, muito embora eu não tivesse a expertise na época, né? Eu estou falando de 2001, 2002, mas eu também comecei a me dedicar à docência. Até que, em 2010, eu fui convidado para atuar concomitantemente com a minha profissão de representante comercial. Eu fui convocado para uma faculdade lá em Astorga dar aula, sabe? E é tão engraçado, Vinícius, que eu nunca pensei em dar aula, você acredita? Nossa. E eu caí meio de paraquedas, e essa história, bem rapidamente, vou contar aqui. O meu cunhado era contador da faculdade, e ele sempre falava para mim, Sérgio, me manda um currículo lá. Me manda um currículo lá para você trabalhar as disciplinas de administração. Eu falei, tá bom, uma hora eu mando. E ele sempre me questionando, e eu nunca mandava. Um belo dia, para me livrar dele, Vinícius, essa é a palavra correta, eu acabei mandando o currículo para lá. Eu mandei numa quinta-feira. Numa sexta-feira, esse cara me ligou, esse meu cara falou, o seguinte, você vem hoje aqui, isso é numa sexta-feira, vem aqui 6 horas hoje, na faculdade, que o diretor quer conversar com você. Eu falei, beleza, então vamos lá, né? E o fato curioso que eu gosto de lembrar é que a faculdade ficava na frente da igreja, e da frente da igreja tinha feira. E toda sexta-feira eu adorava comer pastel na feira, sabe? E eu falei, bom, a faculdade fica perto, né? Eu já estou ali, vou comer o pastel e vou lá falar com o pessoal. E, de fato, eu fui lá, compareci no horário. E aí, o que aconteceu? O coordenador e a coordenadora falaram comigo, né?
Eu expliquei o que é, o que eu fazia, o que eu não fazia. Eles passaram também o que eles tinham que fazer. Aí, do nada, Vinícius, o coordenador fez isso aqui, ó, puxou a gaveta, pegou um conteúdo, e esse conteúdo era o conteúdo programático. Eu falei, bom, e aí? Aí ele falou assim para mim, segunda-feira você começa a trabalhar com as disciplinas do 3º e 4º ano do curso de administração da faculdade. E naquele leve momento eu pensei assim, ou eu vou para frente e aprendo, ou simplesmente eu desisto desse negócio de dar aula. E aí eu lembrei da frase do Richard Branson que fala, né? Sempre quando você for convidado para assumir um desafio que você não tem certeza que consegue fazer, diga sim e depois você aprende como fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Assumi, não, pode deixar. Segunda-feira eu estou aqui. Isso foi na sexta-feira. Vinícius do céu, o final de semana eu não dormi, cara. De medo, cara. Você acredita? De medo. Mas o que eu fiz, né? Sou um cara inteligente, peguei tudo que eu podia na internet, né? Eu tô falando isso de 2009, agosto de 2009. Nossa. Fui para casa, busquei, peguei lá o conteúdo programático, estudei tudo, cheguei na segunda-feira, né? E uma coisa que é super interessante, nós aprendemos em Senatória. Eu cheguei chegando. Eu cheguei como se tivesse experiência de 30 anos, tá? Por quê? Porque quando você chega com medo, as pessoas percebem que você está com medo. E eu cheguei lá como se fosse a pessoa mais experiente do mundo. Olá, pessoal, boa noite, sou o Sérgio. A partir de agora nós vamos trabalhar, né? Vamos administração mercadológica, eu conto muito com o empenho de vocês, e nós vamos trabalhar isso. E o coração tremendo. Coração tremendo. Mas eu, na minha. E muitas vezes serve para nós, serve para você que está vendo agora, né? Muitas vezes o medo vai tomar conta da gente, mas nós não podemos deixar transparecer o medo. Isso é uma dica importante. E aí, o que aconteceu? E aí, segui minha carreira, né, tal, fiquei 6 anos, tá? E, paralelamente, eu dava aula no Senac também, né? Comecei a dar aula no Senac. Essa carreira de professor me abriu porta no Senac, né? No Senac de Apucarana, foi minha primeira unidade. Qual tipo, na época lá dos cursos que você estava dando aula na faculdade, qual faculdade que era? Era a antiga faculdade Astorga, essa faculdade não existe mais, né? Eu trabalhei na faculdade de 2009 até agosto de 2015, entendeu? Por quê? Porque a faculdade, a faculdade começou a tomar muito meu tempo. Né? E eu entrei no Senac também, de Apucarana, né? como instrutor, né? De cursos profissionalizantes na área de gestão. E aí eu estava com 3 empregos. Eu falei, ixi, agora eu vou ter que fazer opção. Estava na faculdade, estava no Senac, estava no Martins. Aí eu pedi desligamento do Martins e fiquei na área de docência. Tá? Então, eu era professor, me tomava todo o meu tempo, né? Porque eu dava aula durante o dia no Senac. Né? Então, estamos falando aí de 2012, 2013. E aí, o que aconteceu? Trabalhando no Senac, trabalhando na faculdade, eu fiz um processo seletivo, né? A gente chama Programa de Formação de Liderança no Senac. Né? Esse programa de liderança ele foi formado por várias fases, né? Várias fases. Testes, entrevistas, dinâmicas de grupo, né? Treinamentos diversos. Moral da história, eu acabei sendo convocado. Então, assim, eu fiquei feliz por quê? Porque entre 190 profissionais assim, do Senac, na época, que participou desse processo de liderança, eu fui o primeiro convocado a assumir. Eu fiquei 4 meses em Curitiba, Vinícius, aprendendo, treinando, né? Pegando a cultura organizacional da empresa, né? Para ver como é que a gente trabalhava, tal. Fiquei 4 meses indo e vindo de Curitiba, né? Aí nesse meio tempo eu tive que desligar da faculdade, né? Me desliguei em 2015 da faculdade. E a partir de 2015, agosto de 2015, eu comecei a fazer esse processo de formação de liderança. Fiquei 4 meses em Curitiba e logo na sequência, quando terminou em novembro de 2015, eu já fui convocado para assumir uma unidade do Senac, que era recém-construída lá em Medianeira, lá do lado de Foz, fica entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Né? E assumi lá no finalzinho de 2015 e fiquei até setembro de 2022. Né? Então, esse período todo, né, aí nós fizemos um trabalho muito bacana, né? Consolidamos a unidade, trouxemos muitas conquistas para a unidade ao longo desses anos todos que eu fiquei em Medianeira, né? Fiz um trabalho muito bacana, quer dizer, eu acredito que o que eu tenha feito, né? E aí,
construímos, né? Continuando a minha história aqui para o nosso público entender. Aí em setembro de 22, nós tínhamos consolidado a nossa unidade aqui em Arapongas, né? Construímos depois de muitos anos aí de tentativa da administração municipal, né? A Federação do Comércio, junto com a administração municipal de Arapongas, através do nosso prefeito Sérgio Onofre na época, viabilizou a construção da unidade do Senac aqui em Arapongas. E, dito isto, nós conseguimos inaugurar ela no dia 15 de dezembro de 2022. E, né, desse meio tempo, fiquei 3 anos à frente da gestão da unidade também. Fizemos aí todo um trabalho muito especial, né? Conquistamos aí o nosso público, tornamos a unidade assim bem conhecida, né? Capitalizamos ela no sentido de custo, de formações, várias conquistas nós fazemos, muitos alunos dentro da unidade do Senac, né? Montei toda a equipe. Foi um trabalho bem árduo, assim, mas muito gratificante, né? Hoje a unidade do Senac aqui em Arapongas está bem consolidada, bem estruturada, né? Hoje eu entendo que nós temos um público flutuante hoje dentro das unidades do SESC Senac, que é uma unidade integrada, em torno de 500 pessoas. Então, assim, vejo que foi um trabalho muito bom, mas a vida segue, né? Tem seus destinos. E eu fiquei lá até no início do mês de setembro. E essa, sim, foi um pouquinho da nossa história. E depois tem os outros projetos aí, que eu vou deixar você falar, senão agora, eu não paro, né? Depois a gente vai contar também desses novos projetos. Sérgio, assim, toda a questão da sua história que você passou aqui para... A história é grande, você viveu bastante. Pois é. Então, isso que até assim, foi uma das questões que tenho interesse de conversar com você. Primeiro, assim, tudo isso que você passou, desde novinho, desde quando você começou ali na faculdade, velho, né? Até agora, né? O último passo que você deu e agora você está dando um novo passo. Primeira coisa, teve alguém assim que te ajudou em cada passo disso? Porque assim, hoje a gente não consegue fazer nada sozinho. Fala assim, normalmente as pessoas falam um mentor, né? Agora é uma palavra nova. Mas assim, lá no começo, alguém te ajudou, te direcionando? Ou você foi tudo... Não, vou tentar e vai dar certo. Como que foi? Olha, Vinícius, hoje, assim, eu confesso a você, né, que eu procuro ajudar muitas das pessoas, assim, né? Eu praticamente faço um trabalho de mentoria com algumas pessoas, assim, sem cobrar nada, olha que coisa legal. Mas na minha época de adolescente, jovem, a gente não tinha um direcionamento, era tentativa e erro, sabe? Então a gente ia muito na intuição, naquilo que dava para fazer, né? Meus pais, assim, pela umidade, assim, não tinha como dar uma orientação, né? O maior legado do meu pai foi a disciplina que eles nos deu e a questão da ética naquilo tudo que a gente faz, né? Meu pai, por exemplo, ele nunca permitiu ser cobrado por ninguém. E meu pai falava uma frase interessante: ai de vocês, se alguém bater na nossa porta para cobrar alguma coisa que vocês compraram e vocês não pagaram. Ai de vocês. Então a gente já cresceu com esses princípios. Então hoje, a maior riqueza que os meus pais deixaram foi os valores éticos e morais, que isso foi importante. Agora, na minha carreira profissional, rapaz, lógico que a gente sempre tem pessoas que nos ajudam, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Eu, assim, no meu início profissional, assim, a gente não teve muito isso, né? Mas depois, no dia a dia, sempre teve algum amigo, sempre teve alguma orientação, e eu sou uma pessoa, Vinícius, que eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu sempre, quando tomo uma decisão, eu sempre faço uma consulta a pessoas que têm um conhecimento maior que eu. E até hoje é assim, né? Eu tenho um sócio hoje, que tudo que eu faço, a gente compartilha as ideias, né? E busco outras opiniões também, né? Para ver se, de repente, aquilo que eu estou fazendo, será que não tem alguém que tem um pensamento melhor? Né? Então, assim, infelizmente, meu querido, não tive muito isso no início da minha carreira, mas depois que a gente começou, já tem um certo know-how, né? Aí nós começamos, né? Tem apoio das pessoas, assim. E quando você não tem, você busca, né? Porque muitas vezes você tem que pedir socorro, né? Você tem que pedir alguma orientação para as pessoas que têm um conhecimento maior. Mas sempre vai ter, Vinícius. Hoje ninguém faz nada sozinho. E quem faz sozinho corre o sério risco de não dar certo. Eu acho que foi uma das questões, assim, quando eu comecei o podcast, agora que nós estamos... Aí, primeira ideia, né, que teve do podcast, eu acho que essa questão foi a principal, que é o quê? Ter conhecimento de outras pessoas. Porque essa conversa que nós estamos tendo aqui, a gente teve, né, recentemente, quando a gente foi lá visitar você quando você estava no SESC.
Só que, assim, é difícil nós termos essa conversa aberta. Por que eu falo que é uma dificuldade? Por exemplo, eu não te conhecia antes, né? Fez uma ligação através da Michelle. A Michelle fez uma conexão entre nós, aí nós estamos aqui para conversar. Só que essa é a questão que você falou, tipo, não conseguimos fazer nada sozinhos. Jamais. O principal é isso. E nós precisamos de parceiros. Sim, hoje, dentro da Linvest, no escritório da Linvest, a gente trabalha com muitos parceiros. Porque eu sei disso desde quando trabalhei no banco. Eu falo assim, eu tive muitos parceiros quando eu trabalhava no banco. Hoje, como empresário, eu sei que eu preciso ter parceiros, porque ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? E assim, até agora eu quero levar mais uma outra questão ainda para você aqui. Você ficou 11 anos como executivo no Sesc. Senac. No Senac. Sesc Senac, né? Sim. Me fala uma coisa assim. O que você mais se orgulha de ter feito como líder lá? E outra. Me conta o perrengue que você teve como líder também. Pois as situações são muitas, né? Mas você sabe que a maior coisa, assim, os desafios são grandes, né? Dentro da gestão executiva, nós temos muitos desafios. Mas o maior desafio, assim, Vinícius, hoje é a gestão de pessoas, né? Eu lembro que algum tempo atrás, lá em Medianeira, eu estava fazendo uma abordagem de uma formatura de alunos do ensino de enfermagem, né? Nós tínhamos o curso técnico de enfermagem. E eu falava assim, gente, o importante hoje não é nem gostar de pessoas. Hoje o importante é gostar do cheiro delas. E o cheiro delas muitas vezes não é bom. Eu falei isso de improviso para uma turma de técnico em enfermagem. Você sabe que técnico em enfermagem trabalha com situações complexas, a gente no limite da vida, banho de leite, essas coisas todas. E eu falava isso, mas o único sentido qual era? O que eu queria dizer? Que as pessoas são importantes, né? Que o técnico de enfermagem trabalha sempre com o amor da vida de alguém. Então, ele precisa ter uma cultura de humanização muito forte, tá? Eu trouxe isso para o mercado corporativo, porque, na realidade, empresas são formadas por pessoas, não é mesmo? Sim. As empresas são formadas por pessoas. E hoje nós temos uma situação bem séria, né, que são as crises, os transtornos de ansiedades, depressivos, tanta verdade que nós temos agora, a partir de maio de 2026, a questão das normas regulamentadoras número 1, que trabalha com fatores psicossociais dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa precisa tratar a mente das pessoas, né? Então, fatores como assédio de qualquer natureza, carga horária excessiva, né? Trabalhos degradantes, e essas coisas todas que mexem com o psicológico das pessoas. Então, é uma questão super importante. Por que eu falo isso? Porque o que existe de mais importante hoje, né, são as pessoas dentro da organização. Então, assim, se você respondendo essa sua pergunta, o que mais me orgulha hoje é de ter conquistado equipes brilhantes, formar equipes assim por pessoas altamente competentes. Então, eu tive uma assertividade muito grande nesse sentido, porque eu trouxe talentos, né? Trouxe muitos talentos para a nossa instituição e eu trabalhava com uma gestão participativa, né? Então, todo colaborador que trabalhava comigo, trabalhava sobre a minha alçada, sempre era dotado, né, de autoridade e responsabilidade. Ele tinha uma certa autoridade dentro do setor dele, né? Mas ele tinha responsabilidade pelo resultado. Então, era muito comum dentro da instituição a pessoa chegar, Sérgio, eu tive um problema aqui, mas eu já fiz isso aqui e resolvi, tá certo? Tudo certo. Né? Dentro da alçada dele, uma coisa assim que fosse mais complexa e que necessitasse de um apoio gerencial, lógico, o gerente, eu como gestor, né, tomaria ali à frente, né? Sobre as conquistas, né? As dificuldades, né? Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade, muitas vezes, lá em Medianeira principalmente, um grande desafio nosso foi trazer novos cursos para a instituição. E uns cursos hoje, que é o carro-chefe do Senac, é o curso técnico de enfermagem, né? E nós tínhamos muita dificuldade, porque era um curso, a gente falava curso de varejo, tinha um investimento, né? E hoje você sabe que é complicado, né? Então, assim, era um valor até considerado. E o meu desafio qual era? Constituir esse curso e viabilizar ele com os alunos, né? Para que ele desse aí o ponto de equilíbrio ideal, né? E esse foi um grande desafio nosso, porque nós começamos a prospectar mercado, prospectar aluno e fazer a formação das turmas, né? Então, esse sempre foi um grande desafio no Senac, a formação das turmas. E as formações, elas tinham um número de aluno mínimo
para dar, né? Para ficar no break-even point, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio. Aqui em Arapongas também, nós tivemos assim a mesma situação com o ensino médio técnico, né? Que uma unidade nova, sem um histórico anterior. Então, esse foi um grande desafio do ponto de vista comercial, consolidar uma equipe, né? Trazer uma nova turma de ensino médio técnico. Então, assim, começando do zero, sem um know-how anterior, sem uma expertise anterior. Então, assim, esses foram os grandes desafios que eu tive no Senac. Tá? Do ponto de vista comercial. Os outros desafios, qual era? Fazer com que a equipe trabalhasse junto. Né? Porque que acontece? As equipes são complexas, Vinícius. Cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de pensar, e pegar esse pessoal todo e fazer com que eles tenham uma convergência não é um trabalho fácil. Né? Então, assim, os dois grandes desafios nossos: constituir novas turmas, tá, para a instituição. Tá? E um segundo momento, tirar resultado das equipes, né, que foram constituídas por mim. E eu confesso para você que eu tive, lógico, nem tudo é perfeito, né? Mas assim, eu fui muito privilegiado, porque eu sempre trabalhei com gente muito boa. E tem uma coisa, assim, Vinícius, que é importante: contrate gente melhor do que você. Tá? Eu sempre gostei de trabalhar com gente melhor do que eu. Porque gente igual a mim já não colabora, já não me ajuda em nada. E gente que tem mais expertise, que tem mais conhecimento, é melhor. Por quê? Porque você consegue gerar soluções. Então, eu sempre fui um gestor assim, que eu dei muita autoridade e liberdade para as pessoas desenvolverem, para trazer soluções. É muito ruim quando você é um líder totalmente autocrático, que determina, que faz tudo sozinho. É muito ruim isso. Né? Então, se eu pudesse nominar, seria essas duas situações que eu te falei aí. Eu falo como líder, essa questão que você está falando até para nós. Eu, quando eu trabalhei no Itaú, por exemplo, cara, eu tive vários líderes muito bons. No Itaú, no Sicredi também, eu tive líderes muito bons, que eles me davam a liberdade. Né? Lógico, sabendo até certo limite. Tem uma alçada para isso, né? Só que assim, todos eles, eu falo assim, eles me ensinaram muito, certo? Então, tudo hoje, muito do que eu estou aqui também, eu também agradeço muito eles, porque assim, eu aprendi muito, principalmente parte de negociações. E o empreendedorismo, na verdade, o meu veio muito de casa, né? O meu veio através da minha família. Meu pai, minha mãe, eles já são... Desde quando eu nasci, meu pai já tem negócio, né? Tem já a empresa de Big Bag. Então, assim, o empreendedorismo já vem na veia. Só que eu falo assim, eu aprendi muito quando eu entrei dentro do banco para trabalhar. Sim. Então, foi essa questão, assim, essa liberdade que o pessoal, que sempre me deram também. E, assim, Sérgio, além disso, eu queria só até uma outra dúvida, só para a gente finalizar lá, sobre o Senac, como que funciona essa questão de métrica de resultado, certo? Porque, assim, para nós, tá? Para nós que estamos vendo de fora, ela é uma instituição que ela trabalha junto com as prefeituras, certo? Como que funciona essa parte? Porque, assim, você acabou de falar para nós que tinha uma dificuldade muito grande, né, na questão de captação. Como que funciona essa métrica de resultado? O que era um resultado bom, no caso, para vocês? Então, o que acontece? Né? O Senac é uma empresa do Sistema S, né? O que nós falamos, uma empresa paraestatal. Tá? Como é que o Senac é mantido? Né? O Senac é mantido por arrecadação compulsória, ou seja, toda empresa do comércio ajuda lá com um percentual sobre a sua folha de pagamento. Né? Esses valores eles são recolhidos através da Receita Federal, na sequência a Receita Federal passa para a Federação do Comércio e a Federação do Comércio é que mantém o SESC e o Senac. Tá? Alguém fala assim para mim, Sérgio, você é feliz, né? Você trabalha numa instituição pública. Não, o Senac, embora tenha um regimento público, né? Para você comprar uma caneta lá, você tem que ter 3 orçamentos. Né? Por quê? Porque embora seja uma empresa normal, né? É uma empresa paraestatal, mas ela não é uma empresa pública, muito embora o regimento dela é público. Né? Então, o que acontece? Nós temos o Senac, por obrigatoriedade, ele tem que, a cada R$1 que ele recebe, 66 centavos ele precisa devolver para a comunidade, para o empresário, em forma de gratuidade. É aí que nós temos o programa Senac de gratuidade. Né? Então, a cada R$1 que o Senac recebe, como um empresário que ajuda a manter o sistema, ele tem que devolver em forma de gratuidade. Por isso que muitos cursos do Senac são gratuitos. Porque qual é o objetivo? O objetivo justamente é preparar a mão de obra qualificada para o nosso comércio. Então, por exemplo, no Senac você não vai ver um curso de empilhadeira. Por quê? Porque empilhadeira não faz parte
do comércio, né? Uma parte mais do Senai. Então, assim, mas cursos na formação que prepara venda, liderança, gestão e uma infinidade de cursos, de formações, é nesse sentido, né? Para preparar a mão de obra para o nosso comércio. Mas tem que ter cuidado com a parte financeira, né? Então, como é que é feito o gerenciamento hoje? Hoje nós temos um sistema, né? Nós temos um BI também e nós temos o programa de orçamento, né? E esse programa de orçamento ele é feito sempre no ano anterior, sempre feito em setembro, para o ano seguinte. Então, dentro desse orçamento, nós temos as métricas, ou seja, o nosso valor de custeio, quanto é que nós vamos gastar, né? Nós temos lá também a nossa previsão de vendas, tá? A nossa previsão de vendas, sempre levando em consideração a capacidade da unidade, ou seja, levando em conta o nosso território, né? A capacidade de consumo desse território. Então, a gente sempre faz isso. Então, assim, e durante o ano, Vinícius, a gente vai trabalhando essas métricas, né? Nós temos por exemplo, metas de matrícula, metas de curso, né? Metas de custeio, metas de receita, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente faz uma programação de um curso, tá? Ele tem lá o número mínimo de pessoas, né? De alunos, e obviamente nós temos que atingir aquele número mínimo para o curso ficar sustentável, né? Por quê? Porque não existe almoço grátis, alguém sempre vai pagar a conta. Sim. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente faz uma programação lá, mas dificilmente acontece da gente, de repente, ter que cancelar aquele curso. Por quê? Porque ele não deu o número mínimo. Né? Ele não deu o número mínimo, então ele se torna assim um curso inviável de fazer. Mas aqui em Arapongas, rapaz, nós somos tão exitosos assim que dificilmente a gente cancelava um curso por falta de turma, né? Então, assim, respondendo a você, todos os nossos cursos ele tinha um ponto de equilíbrio. Se nós não atingíssemos o ponto de equilíbrio, né, não tinha como a gente fornecer o curso, né? À exceção dos cursos do programa Senac de gratuidade, que eram gratuitos, né? E era diferente, né? Mas nós temos hoje os cursos de varejo, e você falou uma coisa interessante. Hoje a administração pública é um dos grandes parceiros da instituição, né? A administração pública, a prefeitura, as empresas também, né? Então, hoje as empresas de comércio, né? Algumas indústrias também, mas essencialmente a administração municipal dos municípios, né? Nós temos uma base aqui de 5 municípios que nós atendíamos, né? Quando estava no Senac. Então, assim, cara, sempre com planejamento, sempre com budget, né? Conhecido como orçamento, né? E sempre assim, trabalhando, porque o custeio da instituição é um custeio alto, né? E alguém precisa pagar a conta, né? E através dessas vendas e da arrecadação compulsória que a gente sobrevia, né? Então, o Senac é uma empresa muito organizada hoje. Nós temos lá, trabalhamos com o BI, né? E todos os nossos indicadores, eu pelo menos acompanhava diariamente os nossos indicadores via BI para a gente estar direcionando, porque o BI é uma grande ferramenta de gestão. Sim. E você trabalhando nele, você fazia o gerenciamento com as métricas do BI. E aí era fácil trabalhar, né? Só que tem que correr atrás, né? Não dá para ficar sentado na cadeira, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre fiz, eu faço isso até hoje, eu vou fazer na nossa nova organização, mas sempre buscando assim, fazer a coisa acontecer, né? E uma coisa, rapidinho, né? A questão que você falava do network, né? Então, um dos meus principais capitais que eu tenho hoje são as pessoas que eu conheço, né? São pessoas que agregam. Por quê? Aquilo que a gente falava agora há pouquinho, ninguém faz nada sozinho, Vinícius. Então, as pessoas que a gente conhece ao longo dessa nossa carreira aí, que também nos ajuda aí a ser melhor como pessoa, como profissional. Sérgio, eu acho que até uma outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, é sobre isso mesmo, já vou entrando nessa parte, assim, que eu acho principal. Hoje, o empreendedor, principalmente você que lidava todo dia com essas pessoas, com o empreendedor, eu falo isso porque eu também lido todos os dias hoje com empreendedores, na questão financeira, planejamento estratégico. Qual que era a maior dor que eles te passavam? Olha, bem fácil de resolver, né? Até por isso que eu estou nessa nova atividade minha, né? Hoje a maior dor do empresário chama-se mão de obra, tá?
A maior dor do empresário chama-se mão de obra. Então, o que a gente vê hoje, Vinícius? Se você pegar aí, né, as nossas vagas de emprego, o nosso empresário ele não consegue contatar as pessoas, tá entendendo? Eu tenho conhecimentos aí de empresários que desistiram de crescer. Desistiu de crescer por quê? Porque a dificuldade em contratar pessoas está muito grande, né? Está muito grande. Cargos operacionais, né? Cargos operacionais de entrada, rapaz, não tem mais, né? E isso, óbvio, aí tem várias circunstâncias aí que de repente podem ser analisadas, mas hoje a dificuldade que nós temos, eu estou falando aqui do mercado de Arapongas, mas isso é geral, sabe? Então hoje, para você ter noção, em Arapongas nós temos o que nós falamos de pleno emprego. Então, nós temos muita dificuldade de contratação para cargos operacionais e para cargos técnicos, tá? E também algumas áreas assim, né? Algumas formações executivas também a gente tem dificuldade de contratar. Então, hoje, essa é a maior dor, tá? Não é negócio, não é mercado, nada disso. Isso nós temos de um monte. Mas nós não temos pessoas para assumir posições dentro da gestura. E isso não é de hoje, não. Isso já vem de algum tempo. Uhum. Né? Nós temos muita dificuldade. Lá em Medianeira mesmo, eu lembro, Vinícius, que nós fazíamos, e aqui também a gente faz, né, os mutirões de emprego. Meu Jesus amado, teve uma vez que nós fizemos recentemente lá na antiga instituição, nós fizemos um mutirão desse, movimentamos o mar, céu, até divulgamos, né? E eu lembro que a empresa lá conseguiu fazer contato com 3 pessoas e eu não sei se essas 3 pessoas seguiram na empresa. Para você ver a tamanha dificuldade. Era muito comum na instituição, empresários me ligaram, Sérgio, eu preciso de um confeiteiro, Sérgio, eu preciso de um padeiro, Sérgio, eu preciso... Olha, e era difícil, tá? Era difícil? Não, está sendo difícil. Então hoje, a maior dor que nós temos do nosso empresário, de forma geral, é a mão de obra, nós não temos. E aí, se a gente for entrar, mas por que nós não temos? Aí é uma outra história, né? Mas essa é a principal dificuldade, Vinícius. Nós não temos mão de obra hoje mais, né? Não sei o que está acontecendo com as pessoas. Sim. Poderíamos abrir um leque aí, mas nós temos um podcast só para falar disso. Mas essa é a principal dor hoje. E agora eu quero que você fala o que a sua empresa está fazendo agora, esse novo empreendimento, porque até assim... fala também como foi essa questão ali, né, a saída sua também do Senac, e agora também essa nova fase de empreendedorismo. Sim. Principalmente assim, você já identificou essa dor e assim, o que vocês vão fazer diferente? O que as pessoas podem esperar? Então, o que acontece, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pro Senac, né? Foi 11 anos lá, muito feliz, uma gratidão muito grande, sempre com muito respeito. Uma instituição que eu aprendi muito e eu tenho uma gratidão enorme, né? Mas o que acontece? A gente tem que buscar alternativas, né? E eu, de um tempo para cá, eu tenho me dedicado, estudado e olhando justamente esse mercado de mão de obra, de dificuldade, de onboarding, né? A integração das empresas, eu venho pesquisando e venho trabalhando sobre isso. E eu já tinha constituído, assim, né, o nosso business plan, né? O plano de negócio, e eu já estava trabalhando nisso, né? E aí, no início do mês, setembro, né, eu acabei me desligando da instituição, tá? E agora estou com full time com esse trabalho, né? A nossa empresa chama-se Talent Pro, consultoria e gestão de pessoas, né? Então, assim, nós estamos situados aqui em Arapongas, né? Eu tenho um sócio que está comigo nesse projeto e, assim, qual que é o nosso diferencial, né? Vamos trabalhar com recrutamento, vamos trabalhar com seleção, vamos trabalhar com treinamento, né? E também, o Vinícius, uma outra coisa que é super interessante, né? Nós estamos trabalhando com a implementação de norma regulamentadora número 1, né? Você sabe que a norma regulamentadora são um conjunto de mais de 35 normas, e eu costumo falar que a norma regulamentadora número 1 é a mãe de todas as normas, né? E a partir de agora, a partir de fevereiro, aliás, a partir de maio de 2026, nós temos os fatores psicossociais da norma, tá? Então, o que são fatores psicossociais? Carga de trabalho excessiva, né? As síndromes diversas, os assédios diversos. Então, tudo isso faz com que a mente do trabalhador
seja dilacerada, entre aspas. Mas é simples de entender. O que o Estado fala? O Estado fala assim, o empresário, você adoece o funcionário e depois você manda para mim pagar a conta. Por quê? Porque você sabe que os primeiros 15 dias de afastamento é pago pelo Estado, né? E depois do 16º dia, quem paga é o Estado, né? Então, na minha visão simplista, eu costumo falar assim, ó, alguém olhou aí e falou, ó, empresário, você está adoecendo o colaborador e mandando para mim pagar a conta. E aí surgiu essa nova forma de pensar a NR1. Né? Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando firmemente nisso, até o pessoal que está vendo, nós quiser nos contratar aí, fazer uma visita, né? Nós estamos trabalhando, tanto com recrutamento, com seleção, com treinamento, mas principalmente com implantação de NR número 1, que é super importante. Então, nós fazemos toda a validação, né? Vamos na empresa, analisamos a questão lá da ergonomia, né? dos colaboradores, reunimos com esse pessoal, fazemos os testes e no finalzinho a gente sai lá com relatório, com laudo e na sequência também, Vinícius, nós já podemos trabalhar um plano de ação. Então, esse é um trabalho bem importante que a Talent Pro está desenvolvendo, eu, juntamente com o meu sócio nesse nosso projeto. Então, eu já até quero aproveitar aqui os seus ouvintes, se alguém aí quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Daqui um dia nós temos o nosso site já, que está sendo preparado, para que a gente possa aí, trabalhar com as empresas. Né? E uma coisa que eu falo, né, vai ser um atendimento muito próximo, né? Eu quero estar muito junto com o empresário, e poder, Vinícius, entender essas dores e poder ajudar a instituição. Porque hoje nós temos essa coisa aí, não basta eu pagar simplesmente um salário, não basta eu ter um vale legal, eu preciso ter um clima e eu preciso fazer com que esses colaboradores, os empresários, precisam entender isso. Se o empresário não, se o colaborador não vê propósito na instituição, ele não vai ficar. E é muito ruim quando você contrata alguém, você tem despesa de contratação e a pessoa vem, trabalha uma semana e vai embora. Eu já tive relatos olha só, hein? Eu tive relatos ainda ontem, né, de uma amiga minha que falava, Sérgio, eu contratei uma pessoa, ficou tudo certo para ela vir, chegou no dia de vir, ele mandou um WhatsApp para ele, para dizer que não queria mais, que não era muito bem o que ele queria. E olha só a situação, a pessoa fez todo aquele procedimento, aquele custo de admissão e simplesmente no dia de ir fala que não vai. Né? Então, assim, erro de contratação. Né? Então, assim, esse é um grande trabalho que nós queremos fazer, tá? Que nós queremos ser um diferencial realmente na prestação de serviço e de uma forma humanizada. Né? Eu acho que a palavra de ordem hoje, Vinícius, é você trabalhar de uma forma humanizada. E é isso que eu quero levar para as empresas. Tá? Essa forma humanizada, essa forma de valorização, de propósito. Se as pessoas, se o colaborador não tiver propósito para trabalhar na instituição, ele não vai ficar. Tá? Pagar um salário bom, dar uma bonificação, tudo certo. Mas isso está sendo muito pouco para os profissionais dos nossos dias. Tem que ter algo mais. Se ele não tiver propósito, se ele não tiver o tal do senso de pertencimento, esquece. As empresas não vão ter bons colaboradores, vai ter sempre esse turnover. E essa geração que está vindo agora, né, é uma geração que não aceita esse tipo de coisa. Né, esse pessoal de 2000 e dos anos 2000, né, essa geração alfa, aí, que é o pessoal do 2009 para cá, esse pessoal eles têm proposta. A CLT já não atrai muito, né? Isso é uma característica dessa geração, né? Mas enfim, então é um trabalho bem árduo que nós estamos desenvolvendo, nós estamos mexendo no vespeiro aí. Mas eu gosto dessas coisas e já convoco aí os seus vídeos aí, né? O pessoal que está assistindo o vídeo, melhor dizendo, né? Entra em contato conosco aí, né? Para a gente ajudar aí, para que nós possamos melhorar cada vez mais a qualificação dos nossos colaboradores de Arapongas, né? De Arapongas e região aqui. Esse é o nosso desejo. Na verdade, você vai... você está fazendo, na verdade, uma ponta, né? Ponta a ponta. Tanto para o empresário, tanto para o trabalhador também. Então, você não está ajudando somente um. Eu acho que, assim, eu vou te falar minha visão hoje como empreendedor, né? Nessa dificuldade que você disse. Talvez, assim, nós temos talvez muitos empresários tenham a dificuldade da contratação, certo? Porém, na retenção. Então, assim, o que seria? Um plano de carreira. O que tem hoje de plano de carreira dentro da sua empresa para você conseguir segurar e segurar esse seu funcionário, que é o funcionário bom, certo? Lógico,
Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Sim, Isso sim, em qualquer sim. lugar, em qualquer ramo, existe isso. Mas eu falo assim, hoje o que você está segurando como plano de carreira para você segurar o seu funcionário, certo? Eu acho que dentro da sua consultoria, principalmente, Sim. é isso daí, você entrar... porque assim, o empresário hoje, ele pensa muito assim, ó, eu vou fazer a consultoria de RH, que eu acho que que as pessoas acham que são diferencial. Eu vou contratar uma consultoria de RH, certo? Vou fazer a contratação, ela faz todo o processo. Só que daí, na hora que o trabalhador inicia, vira uma bagunça. Exato. Então, o que acontece? O que eu vejo assim, tá? Não adianta você fazer uma contratação a esmo, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, um dos propósitos nossos é entender o negócio da empresa, é entender o segmento, é entender o clima organizacional. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o clima, a cultura organizacional daquela empresa, a gente vai poder buscar uma pessoa que dá um match, né? Numa linguagem moderna, né? Porque não adianta você simplesmente pegar alguém e direcionar para uma empresa, não vai dar certo. Não vai dar certo, Vinícius. Então, assim, antes de qualquer contratação, eu preciso entender o DNA daquela empresa. A partir do momento que eu entendo o DNA, os objetivos, os propósitos daquela organização, nós vamos buscar alguém que se adapta àquela realidade. É assim que a gente vai trabalhar. Não adianta simplesmente pegar alguém e direcionar lá tal para cumprir a meta. Não, isso não existe. Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho é um trabalho de consultoria. E óbvio, o empresário precisa entender isso. Né? E aí é que a Talent Pro vai atuar. Empresário, vem aqui, vamos entender o seu negócio aqui, vamos entender o que você espera do colaborador, mas o que o colaborador espera também da sua instituição. Porque tem que ser uma política do ganha-ganha. Tá? Não adianta eu colocar um colaborador lá simplesmente para cumprir o indicador. Não vai funcionar. Então, tem que ser uma política de ganha-ganha e eu preciso entender o clima, a cultura, né? E eu preciso entender também aquele colaborador, aquele pertence colaborador, se ele vai se adaptar. Porque a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, Vinícius, né, nós temos senso de propósito, tanto do empresário, tanto como da pessoa que quer entrar no negócio. Né? Então, senso de propósito e senso de pertencimento. Porque é muito ruim quando você está numa empresa e você não sente parte dela. É muito ruim isso, porque você não vai ficar. Se você não vê propósito naquilo que você faz, você não fica na organização. As empresas têm essa coisa. Muitas vezes a pessoa está ali e você não consegue hoje trabalhar numa empresa simplesmente por causa do salário. Se você não tem propósito naquela instituição, você não fica. Você não consegue trabalhar. Pode ser o salário bom, pode ser o que for, mas a sua saúde mental ela vai embora. Por quê? Porque você não faz parte daquele universo. Então, por isso que a gente tem que ter um ambiente... Olha, Sérgio, mas isso é conceituação romântica que você está falando. Não é não. Se nós não conseguimos fazer isso, nós não vamos ter gente boa trabalhando. Não vamos ter gente com saúde mental. Nós vamos ter profissionais dedicados, comprometidos, fazendo com que essa organização ela evolua, ela vá para frente. Sim. É simples assim, né? É igual eu falo assim, hoje dentro da Linvest, por exemplo, a nossa questão não só, igual nós estamos falando aqui hoje da empresa com o funcionário, né? Mas hoje principalmente da Linvest, nós fazemos assim, olhamos isso também pro cliente. Por quê? O que acontece? As pessoas hoje, elas olham, eu vou atender o meu cliente, mas aí meu funcionário eu não vou atender. Entendeu? Então, assim, a empresa, às vezes, ela foca tanto no faturamento e ela esquece, talvez, do trabalhador, certo? Ou ela talvez até faz para o trabalhador e ela esquece, talvez, da empresa em si, se realmente está dando lucro. Eu vejo, assim, hoje o empreendedorismo em 3 etapas. Então, assim, o seu atendimento também com o cliente, você como empresa, como faturamento, certo? E você como RH, que o RH que é o principal, que você vai contratar as pessoas. Então, assim, eu acho que essa questão de ser transparente, ser humanizado, tanto com o cliente, o que você precisa, certo? Então, assim, hoje dentro da Linvest, hoje com a nossa consultoria, a gente faz assim, nós nos sentamos com o cliente quer investir, certo? Nós não vamos chegar com ele e falar assim, eu acho que isso daqui é o melhor para você. Não, eu vou entender o que você precisa, entender, certo? Eu quero ter uma aposentadoria daqui 20 anos, eu quero ter um futuro tranquilo,
não, eu quero comprar minha primeira casa, eu quero comprar o meu primeiro carro, eu quero gerar patrimônio. Então, assim, entender realmente o que o cliente precisa para depois nós conseguirmos indicar para ele. E aí entra na questão da empresa. Realmente, será que a sua empresa está dando lucro? Será que o faturamento não está sendo ocultado? Certo? E aí entra para a questão do RH. Será que nós não fazemos isso, né? No caso, você vai fazer isso como a Talent Pro. Será que o seu funcionário realmente está feliz? E será que ele não poderia estar produzindo mais para a sua empresa, faturar mais para você atender o seu cliente melhor? Seguramente, né? Isso é que eu falo, assim, Vinícius, assim, é uma questão de endomarketing, né? Eu acho que é a primeira coisa, né? Eu acho que a primeira pessoa que consome o produto da empresa é o colaborador. Isso é uma cultura de endomarketing, né? Tem que ser, sabe? Assim, será que o meu colaborador compraria o produto que eu vendo? Eu acho que o empresário tem que ter essa noção. Mas é super importante isso. Não tem como pensar diferente, não tem como ser diferente, né? Então, assim, para você reter mão de obra qualificada, é aquilo que eu sempre falo. Propósito e pertencimento. A partir do momento que você tem isso, tá? A partir que isso é muito identificado dentro do colaborador e também juntamente com o empresário, aí dá uma combinação perfeita, sabe? Aí tem tudo para dar certo. O problema que eu vejo hoje nas organizações é justamente isso, a falta de propósito. E salário por si só não segura bom colaborador. Ele chega uma hora que ele fala, não, eu não tenho propósito para isso aqui não faz parte da minha vida, eu vou sair e vai fazer outra coisa da vida, né? Então, assim, eu vejo que propósito, né? Trabalho, ajuda mútua e política do ganha-ganha. A partir do momento que você tem uma política do ganha-ganha, meu amigo, um abraço pro gaiteiro, como a gente costuma dizer lá em Astorga, né? A coisa vai embora, o sucesso é garantido, tá? Mas assim, o empresário tem que estar ligado nisso, tem que estar antenado nessas coisas assim, esses fatores motivacionais, né? Quando a gente fala em fator motivacional, é uma coisa meio complicada, né? Sabe por quê, Vinícius? Eu vejo que ninguém motiva ninguém. Eu acho que a motivação ela é intrínseca. Acho não, tenho certeza. O que me faz acordar de manhã, escovar o dente, lavar o rosto, vestir a camisa e ir para o trabalho. Aquilo é a motivação que eu tenho. Eu, por exemplo, acordo todo dia. Hoje, a primeira coisa que eu falo para mim mesmo, hoje vai dar tudo certo. Eu já tenho esse mantra na minha cabeça. Por quê? Porque a motivação é minha. Na minha vida profissional, eu sempre tive isso. A motivação é minha. Mas que a empresa também precisa trabalhar essa questão. Tá? E se você quer trabalhar aí motivação, chama a gente, chama a Talent Pro, nós podemos ajudar o empresário. O nosso trabalho aí é ajudar o empresário, né? Não deixar o empresário sozinho, né? Com as dores. A gente está aí justamente nesse sentido de buscar soluções do ponto de vista do RH, né? Das políticas de RH, para que o nosso empresário se dedique na atividade fim dele, que é lá a atividade, o segmento do negócio. E deixa que a mão de obra a gente organiza o pessoal, né? Mas que é fundamental, Vinícius, que o empresário tenha uma nova visão de negócio a partir de agora. Visão de negócio no sentido de contratação, de manter pessoas competentes no quadro. Porque não é só salário, muito embora o salário é importante. Sim. Acho que motivação, eu vejo como... motivação é o que você vai começar. Sim. E a constância é onde você realmente vai executar o processo, né? Sim, exatamente. Então, e até assim, já pegando esse gancho, eu queria que você desse uma dica para empresários. Assim, nós estamos falando, talvez aqui até as pessoas acham que nós estamos abordando para grandes empresas. Acima de 20. Assim, eu estou falando pequenas, médias e grandes empresas, mas vamos falar aqui para pequenos e médios empreendedores. Vamos falar para aquelas pessoas que têm 2 funcionários, até 20 funcionários. A pessoa que está querendo, ou a pessoa que está querendo começar a ter funcionário. Dá uma dica para eles, assim, o que eles fariam, porque às vezes, até assim, não vão conseguir contratar uma consultoria de RH, certo? Ali neste momento. Mas o que você daria, talvez, para um início, para ele conseguir realizar essa contratação com mais qualidade? O que ele pode fazer dentro da empresa dele também para ele conseguir auxiliar o seu funcionário? Olha, os empresários vão me bater por falar isso, né? Bom, mas primeiramente, né? Acertar na contratação, tá? Trazer pessoas que tenham propósito do seu negócio. Acho que é fundamental. Não adianta você contratar por contratar. Independente do tamanho da empresa, Vinícius, você precisa trazer alguém
olha o que eu vou falar, hein? Você precisa trazer alguém que esteja linkado com o seu negócio. Alguém que vê, mais uma vez, a questão do propósito. Tá? Não contrate alguém só para contratar, porque muitas vezes o que a gente percebe hoje? A carência de mão de obra está tão grande que muitas vezes o empresário acaba contratando meio a esmo. Não vai dar certo, a pessoa não vai ficar. De repente ela vai trabalhar meia manhã e não vai voltar mais. Tá? É um trabalho bem difícil isso, e por isso que a Talent Pro está se instalando, né, nesse sentido, de buscar colaboradores. Então, a primeira coisa que tem que fazer é acertar na contratação. Mas depois, fazer algo mais para esse colaborador. Ele tem que ver propósito naquilo que ele está fazendo. Tá? E aquilo que o empresário tem que ter é o match perfeito com esse colaborador. Ele tem que ver propósito no trabalho. Né? Essa contratação ela tem que ser assertiva. Depois que esse colaborador está dentro da organização, né, talvez a tarefa mais fácil é fazer a contratação. E o mais difícil é manter essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir daí, né, você propor ações para que esse colaborador possa ficar. Salário é uma delas, tá? Propor um ambiente saudável para que essa pessoa possa contribuir com sugestões, né? Dando senso de autoridade e responsabilidade para ela, para que ela possa desenvolver. Porque a pior coisa que tem para uma empresa é trazer alguém que eu tenho que falar tudo para ele fazer. Então, eu vou contratar alguém, ele vai estar lá no trabalho dele, e ele vai estar desenvolvendo a sua atividade. Eu vou dar autonomia, eu vou dar responsabilidade, eu vou dar autoridade para ele fazer. Eu vou deixar com que ele tome as suas próprias decisões dentro do setor que ele trabalha, que eu vejo que é importante. Né? Porque eu detestaria contratar alguém, Vinícius, que simplesmente entre na minha instituição e eu tenho que falar tudo o que ele tem que fazer. Tá? E você, empresário, tem que colocar alguém que ele possa, né, ter uma certa autonomia. Eu acho que isso é fundamental. Além dessa autonomia, também pensar, né, em formas de bonificação, que eu vejo que é importante. Tá? Isso valoriza. Mas, assim, a outra coisa que é super importante é a humanização, tá? Para esse novo colaborador. Ele tem que sentir que ele é acolhido, ele tem que sentir que as ideias dele são valorizadas, ele tem que sentir que o trabalho dele é um trabalho que dá sustentabilidade para essa organização. Porque se ele entender isso, dificilmente ele sai. Então, quando você contrata um colaborador que ele é muito bom, que ele se adapta a essa realidade que eu falei, não deixa esse cara sair. Muito embora os bons colaboradores sempre têm gente de olho nele. Né? Uhum. Então, assim, você tem que fazer o possível para ele não deixar a sua empresa, né? Para ele gostar da sua empresa. E quando isso acontece, Vinícius, a pessoa não vai deixar o emprego por causa de 300, 400 reais a mais. Por quê? Porque ele vê sentido naquilo que ele faz. Uhum. Então, muitas vezes o nosso empresário ele acaba não fazendo isso. Né? Isso é uma dificuldade que o nosso empresário muitas vezes tem, né? De fazer essa retenção. Porque, como eu falei, contratar não é fácil, mas mais difícil é fazer com que esse colaborador permaneça na instituição. E, mais uma vez, a questão do propósito, mais uma vez a questão da humanização, o senso de pertencimento, que está muito agora, né? Que está muito presente no ambiente corporativo e empresarial. Se o empresário não conseguir fazer isso, ele não vai ter gente boa trabalhando com ele. Sim. Isso que acontece. E assim, até para essa outra questão, tanto de funcionário também, quando ele contrata, o que você dá de dica, por exemplo, assim, porque eu falo que uma das dificuldades que muitos empresários têm é o quê? Contratei, mas eu tenho dó de mandar embora, porque às vezes a pessoa é boazinha, mas ela não consegue produzir, ou outra coisa, ou vice-versa. A pessoa é muito boa, só que ela não, pro meu ambiente ela é ruim. Entendeu? O que você dá de dica para como você consegue identificar isso ali? Vamos colocar no tradicional, nos 3 primeiros meses. Como que você consegue identificar isso para ver se realmente faz parte da cultura da sua empresa isso ou não? Porque, assim, dentro da sua consultoria, você vai fazer isso. Sim. Entendeu? Como que você consegue auxiliar? Não vai dar tudo, mas eu falo assim, uma dica para o pessoal, para eles também começarem a pensar o que podem fazer diferente.
Eu vou começar do final. A coisa mais ruim que tem, assim, no meu ponto de vista, né, é quando você tem que desligar uma pessoa, sabe? Assim, é a parte mais ruim da nossa função como líder de equipe, como gestor, ter que desligar alguém, né? E muitas vezes você tem que desligar alguém que é uma pessoa boa, né? Mas é uma pessoa boa. Mas a empresa não vive de pessoa boa, a gente vive de gente competente. Como dizer, né? Não quero ser amigo de ninguém. Né? Você está ali para prestar um trabalho, lógico, você conseguir, ótimo. Mas assim, num ambiente empresarial não tem muito essa questão de amizade, né? Eu preciso contratar gente que realmente faça acontecer. Mas respondendo a sua pergunta, Vinícius, o processo de entrevista ele é bem importante. Eu costumo falar que eu tenho uma coisa comigo, sabe? Muito embora nós temos todos aí aquele arcabouço de ferramentas, né, de contratação, mas eu tenho uma coisa muito comigo, é olhar no olho da pessoa, sabe? Eu consigo olhar no olho da pessoa e ali eu consigo 80%, eu consigo já detectar se aquela pessoa tem conexão com a vaga que eu preciso preencher. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa, né, que o empresário, que a pessoa que estiver contratando, é olhar isso. É ver se aquela pessoa tem conexão, tá? Porque, de repente, a pessoa vai contratar para a área de vendas uma pessoa que, de repente, não consegue articular com outras pessoas. Então, já não vai dar certo. Né? Ou vice-versa, para uma função, seja ela qual for. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que detectar é a aptidão para aquela pessoa. E não significa que ela vai dar certo também. Eu vou contratar essa pessoa, por isso tem lá os 3 meses de experiência. Tá? Mas a partir do momento que eu tento descobrir nessa pessoa, através de um processo de avaliação, tá? Se ela tem uma identificação com o meu negócio, porque muitas vezes eu vou estar entrevistando uma pessoa que não tem conexão nenhuma com o meu negócio, com o segmento da minha empresa, então essa pessoa não pode fazer parte. Mas eu tenho que ter essa expertise, esse olhar, tá? Para ver se realmente aquela pessoa ela pode crescer, ela pode escalar a empresa. E isso eu consigo perceber boa parte disso, né, no processo de entrevista. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para o meu empresário é isso. Converse com essa pessoa, faça uma entrevista, né, procure saber das experiências anteriores dela, tá? Tenha um raio-x desse pretenso colaborador. Não vá colocando qualquer um na sua empresa, porque de repente não vai dar certo. Então, assim, tem um raio-x de todo esse pretenso colaborador, para ver se ele se encaixa dentro daquilo que você quer enquanto colaborador. Tá? Significa que vai dar certo? Não, mas significa que poderá ter sucesso esse colaborador dentro da estrutura da empresa. É uma forma de se trabalhar, né? Muito embora hoje, Vinícius, nós temos aí os vários testes psicológicos, perfis, né? Mas assim, mesmo assim não é um indicador de sucesso, tá? É um indicador que de repente, olha, esse colaborador tem conexão, tá, com o nosso segmento de trabalho, mas também que nada é certo, tá? Então eu meio que desenvolvi, né, um pouco essa habilidade de descobrir um pouco da pessoa. E 95% eu acertei. Aí, ó, pessoal, ó, essa daqui é uma baita dica, principalmente hoje uma das maiores dificuldades mesmo que nós temos, eu falo assim, os empreendedores, principalmente na parte operacional, tem muita dificuldade. Então aqui já vai uma baita de uma dica. E Sérgio, pra gente finalizar, já? Tá? A gente vai ter que finalizar aqui já tá acabando. Eu vou fazer 2 perguntas para você. Na verdade, uma pergunta e a outra só uma... Vamos precisar aí de você, uma mensagem, né? Sérgio, o que você acha? O que você espera de você como empreendedor, até da sua empresa? O que você está sonhando para os próximos 5, 10 anos? E deixa uma mensagem aqui pro pessoal, uma mensagem motivacional para todo mundo que está empreendendo, para todo mundo que está tentando talvez ou iniciar ou está tendo algumas dificuldades, principalmente com essa área. Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Assim, bom, a mensagem que eu deixo, goste sempre das pessoas. Acho que é fundamental. Para quem tá no mercado, para quem está no trabalho, o fundamental hoje é gostar das pessoas. Eu acho que é super importante, tá? Porque a partir do momento que você gostar das pessoas, você vai conseguir tirar um bom resultado delas, né? Então, gostar das pessoas já não é o suficiente. O importante hoje é gostar do cheiro delas, tá? E uma outra coisa que eu preciso falar, não desista.
muitas vezes as pessoas estão próximas a atingir o resultado e acaba por um fator ou por outro desistir. Né? Isso é muito ruim. Eu vejo negócios aí que tem... Porque a dificuldade do empreendedor é muito grande, Vinícius. Você é desmotivado o tempo todo, né? É desmotivado o tempo todo. E se a gente for ver, os grandes empreendedores do mundo foram pessoas que começaram do nada. Né? E como é que eles conseguiram sucesso? Com muita garra, com muita perseverança, com muito estudo. Então, uma outra sugestão é não desistir. Né? Se você acredita no seu sonho, vá atrás, corra atrás dele, como nós estamos correndo. Sim. Nós acreditamos naquilo que nós vamos fazer. Né? E o que eu penso a nível de futuro? Primeiro, que a gente consolidar cada vez mais o nosso negócio. Tá? Consolidar mais o nosso trabalho, cada vez mais. E assim, trazer crescimento para as nossas organizações, fazer com que todos aqueles processos a qual nós fomos incumbidos de realizar, que a gente possa dar vazão, que a gente possa contribuir com o nosso território. Né? Geralmente, inovação, a gente fala território, né? Mas que a gente possa ajudar as nossas organizações a serem melhor, para que nós possamos também ajudar as pessoas que buscam oportunidades no mercado, para que elas possam ter, né, um emprego que seja bacana, que ela possa realizar os seus sonhos. Né? Então, assim, se nós conseguirmos aí juntar os nossos empresários, juntar, né, as pessoas que querem trabalhar e que eles possam dar um match, né, numa linguagem do Tinder, né, mas que possa ter uma parceria boa, nós atingimos a nossa visão enquanto empresa, a gente vai estar conseguindo. Né? Então, assim, goste de pessoas, faça o melhor, empreendedor, faça acontecer mesmo e sempre ter um pensamento positivo. Né? Eu falei agora há pouco para você, Vinícius, que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo para mim, hoje vai dar tudo certo. Né? E vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente condiciona a mente já. Né? E uma coisa ruim que tem nas pessoas é isso, essa coisa negativa, né? Esse pensamento negativo. Não, isso não faz parte do pensamento do empreendedor. O empreendedor é aquele que está, muitas vezes, trabalhando aí 20 horas por dia, se for o caso. Eu particularmente, faço um pouco isso. Não é o ideal, mas muitas vezes a gente acaba fazendo nesse primeiro momento. Né? Mas, assim, se eu pudesse sugerir, falaria isso que eu acabei de falar aqui, Vinícius. E corra atrás, né? Não fique esperando a coisa acontecer, não. E aí, daqui 5, 10 anos? Daqui 5, 10 anos eu quero ter a nossa empresa totalmente consolidada, tá? Empregando ao menos 50 pessoas aí e que nós possamos crescer, né? Porque hoje a nossa base territorial é aqui, né? Uhum. Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Pucarana, mas que nós possamos, no médio e curto prazo, ter uma base de crescimento maior, né? E quem sabe aqui do que os 5 anos está atuando aí em todo o nosso território paranaense e de repente outros estados também. Então a nossa visão de crescimento é muito grande, mas sempre com o pé no chão, dando cada passo gradativo para que a gente possa conquistar o mercado. Mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, né, com muito profissionalismo, fazendo um atendimento assim que seja personalizado, né, e humanizado, que é melhor, para que a gente possa ter bons profissionais e para que nós possamos também ter boas empresas aí trabalhando e gerando riqueza para o nosso território, que isso que é muito importante também. É isso que eu falo que eu aprendi com meu pai. Por isso que eu faço essa pergunta e vou fazer para várias pessoas que vierem aqui no podcast. O que você espera daqui 5, 10 anos? Eu falo porque meu pai, ele me falou assim, Vinícius, para ter um negócio consolidado, você não vai consolidar ele em 1 ano, 2 anos. Não. Você vai consolidar. As pessoas vão começar a te conhecer daqui 5 anos. E 3 a 5 anos. Vinícius. 10 anos, você vai se consolidar no mercado. Sim. É isso que ele me falou isso e foi realmente como aconteceu com ele, entendeu? E ele tá certíssimo, Vinícius. E então, assim, eu acho que é uma questão que a gente fala bastante. Então, assim, pro pessoal também acho a questão da paciência, né? Você tem um negócio, paciência, não vai acontecer em 1 ano, não vai acontecer em 2 anos. Até o investimento é assim, como eu falo, a gente trabalha com investimento. Investimento você começa a colocar ali R$100, aí vai dar 10 centavos, 20 centavos, R$1, entendeu? Aí daqui a pouco você começa a acumular, daqui a pouco você já está conseguindo os R$100 que você colocar, você já está ganhando como rentabilidade, como dividendos, ou até mesmo uma rentabilidade de juros em uma renda fixa. Então isso, eu acho que é constância, saber o seu objetivo também. Você sabe, Vinícius, assim, né? Você falou uma coisa interessante. Muitas vezes nós somos imediatistas naquilo que nós queremos fazer, né? Eu sou uma pessoa imediatista, mas eu sei que tem coisas que exigem maturidade.
E a maturidade é com o tempo, é com o trabalho, é com o seu desenvolvimento, não é do dia para a noite. E muitas vezes as pessoas acabam se frustrando e acabam abandonando o negócio. Por quê? Porque quer ter um sucesso muito rápido. E o sucesso é devagar, ele é dia a dia, é etapa por etapa. É assim que funciona. Quando a gente coloca o imediatismo, assim, querer resultado, assim, no médio e curto prazo, a coisa não acontece. Então, assim, para você que está empresariando aí, com calma, com sabedoria, dando cada passo de cada vez. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso com planejamento, né, o sucesso ele se torna inevitável. E é isso que eu acredito. Sérgio, agradecer você novamente por ter aceitado o convite. Deixa as suas redes sociais aqui, pessoal, para eles te seguirem também, tá? Se tem outro meio de contato também, algum e-mail, LinkedIn, coloca aqui pro pessoal. Te agradecer principalmente sim, pela sua história, né? O testemunho da sua história, toda essa parte da sua carreira. Assim, bom. Isso é muito motivador. Sim, desde quando a gente conversou na primeira vez, né? Então, assim, a gente conversou a primeira vez, fomos lá para fazer uma parceria, até acabei já te convidando. Eu nem tinha fechado ainda aqui o podcast, né? Nem começamos ainda. Mas, assim, tô muito feliz, de verdade mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero você voltando outras vezes aqui, em outros episódios, tá? Vamos fazer muita novidade. Pra gente... Mas é isso, então nós estamos aí no LinkedIn, né? É só você buscar lá, Talent Pro, no LinkedIn, você já vai achar lá o nosso perfil. Nós também temos Talent Pro no Instagram, tá? E aí, se você quiser entrar em contato conosco, né? O nosso e-mail é talentprogestão@gmail.com, tá? Então, assim, podem entrar através desses canais aí. Né? E também, nós vamos estar, daqui uns dias, nós vamos estar disponibilizando o nosso site, né? Para as pessoas adentrarem, conhecer empresário. Né? Então, nós estamos consolidando isso, acho que no máximo 10 dias nós já estamos com toda essa operação já definida. Vinícius, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer que foi muito bom esse nosso papo. Conto mesmo aí com as pessoas que estão assistindo aí o nosso podcast, né? Entre em contato conosco e dizer que foi muito bom poder participar aqui. E eu fico à disposição, né, da Linvest aí para outros momentos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Essa foi a história de Sérgio Carlos Figueiredo. Muito obrigado. Vamos ter novos episódios, tá? Vamos sempre avisando também nas nossas redes sociais. Também vai ter agora um Instagram também só da Linvest Podcast. Muito obrigado e até a próxima.